Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de Química Analítica Qualitativa e hoje a gente vai dar início à segunda etapa do protocolo de separação e identificação de cátions do grupo 3. Bom, a gente já tinha começado na aula anterior a tratar dos processos de identificação de alguns dos cátions que estão dentro desse grupo, que é o grupo do sulfeto de amônio, né? Então nós já vimos aí algumas técnicas possíveis de identificar a diferença entre ferro 2 e ferro 3+ em algumas amostras, e nós também já vimos a primeira etapa de separação, de precipitação de todos esses cátions pelo sulfeto de amônio. Então, uma vez com a amostra devidamente separada, né, nós temos aqui, o que nós vimos na última aula foi, a partir de uma amostra geral, que foi essa daqui, né, com todos os cátions, estou falando, né, de níquel 2, cobalto 2, ferro 2, ferro 3, manganês 2, alumínio 3, cromo 3 e zinco 2. A partir dessa amostra, nós obtivemos, depois do processo de precipitação com amônio, um C1, né, um centrifugado 1, com um líquido que possivelmente haveria ali os cátions dos grupos posteriores, né, e aí a gente está falando de grupos, os cátions do grupo 4 e do grupo 5. Os cátions dos grupos do grupo dos carbonatos e os cátions solúveis. Mas como nós não colocamos esses cátions nessa amostra, então esse C1 não tem nenhuma amostra de interesse, a gente pode simplesmente reservar ali ou descartar. E a gente também teve a formação do precipitado, né, do estado sólido do meu material, que é o meu R1. Esse resíduo, esse precipitado R1, contém então os sulfetos dos cátions de interesse, né, dos cátions do grupo 3. E a partir desse precipitado, então, nós vamos dar continuidade à separação para a identificação individual de cada espécie, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver o processo de separação e identificação do cobalto e do níquel inicialmente. Então, nós vamos desenvolver o protocolo de acordo com um fluxograma, então espero que baseado na apostila, né, no protocolo descrito, vocês tenham elaborado um fluxograma para que vocês possam, então, acompanhar as etapas da separação a partir desse todo, apenas do cobalto e do níquel para suas respectivas identificações, tá? Então, agora acompanhem o protocolo aqui na bancada para a gente, então, desenvolver cada uma dessas reações químicas específicas. Bom, pessoal, então nós estamos aqui, né, com a nossa bancada já organizada. Vejam que eu já tenho o meu becker com água limpa, já tenho o meu becker rotulado como descarte, pelo menos umas 3 micropipetas Pasteur. A água do banho-maria já está sob aquecimento. Eu tenho aqui algumas espátulas, né, que vão ser úteis mais para frente. Água deionizada, os meus papéis indicadores, né, o papel de tornassol, tanto o azul como o vermelho. E eu tenho aqui alguns tubos de ensaio já limpos e a minha amostra, né, aquela amostra que foi preparada na última aula, tá? A amostra aqui, essa já em estado sólido, tá? Nosso precipitado aqui, o nosso resíduo R1, de acordo com a nomenclatura da nossa apostila. Bom, então vamos dar início aqui ao protocolo, né? Então o que eu faço com esse resíduo R1? Então esse resíduo R1 vai ser tratado nesse primeiro momento, né? E o tratamento, a abertura desse resíduo, na verdade desse precipitado com os sulfetos, né, vai ser feito com ácido clorídrico 3 molar. Então nós vamos colocar aproximadamente 10 gotas de ácido clorídrico 3 molar, de acordo com o nosso reagentário aqui, tá? E essa etapa ela é importante justamente para a abertura dessa amostra. Então, pelo menos umas 10 gotas. Depois de colocar o ácido clorídrico, eu faço uma agitação, né? Eu faço a mistura desse meu material, justamente para que o ácido clorídrico consiga, então, interagir com a maior quantidade de material sólido possível aqui, né?
Ótimo. E agora, de acordo com o protocolo, nós vamos levar esse material para aquecimento em banho-maria, próximo de 100 graus Celsius, por 5 minutos. Então, cronometrando o tempo, a gente aguarda o tempo necessário para que a reação aconteça. Five minutes later. Muito bem, pessoal. Então, passados os 5 minutos, a gente tira o material do aquecimento. E aí vocês vão perceber que ele mudou um pouquinho de cor, né? E ele tem um sólido residual. Esse sólido ele é importante na nossa caracterização, né? Porque ele faz parte de uma componente, uma composição específica da nossa amostra. Agora, de acordo com o protocolo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, na verdade, a centrifugação, a separação desse material, tá? Então eu vou levar ele lá para a centrífuga, lembrando, né, que para usar a centrífuga eu vou precisar de um outro tubo com água, pelo menos com mais ou menos o mesmo volume, né, para balancear a minha centrífuga. Eu coloco aqui um pouquinho de água. Então, vamos à centrifugação. Lembrando, né? Esperar a centrífuga atingir a sua velocidade máxima, uniforme. E então, contar o tempo. E aí 1 minuto é o suficiente. Nesse momento a centrífuga não está aparecendo completamente no vídeo para vocês, mas é claro que vocês já assistiram às aulas anteriores e já viram então a utilização desse equipamento, dessa centrífuga, tá? Então não me preocupei muito em manter a centrífuga também no campo de visão aí da câmera, justamente porque vocês já viram esse equipamento funcionando e quais as instruções necessárias para utilizar ele. Pronto, dado 1 minuto. Pronto, vou remover a minha amostra aqui com cuidado. E então, nesse momento, eu tenho um material, uma fase líquida, esverdeada, e uma fase sólida, bem pouquinho embaixo, mas tem uma fase sólida importante. Então, como diz o protocolo da apostila, a gente vai então separar, né, fazer a devida separação dessa fase líquida e da fase sólida, o centrifugado do resíduo. Para isso eu vou utilizar a famosa pipeta Pasteur, vou lavar ela, né, lavo ela 3 vezes, garanto que ela está
limpinha, e então transfiro o líquido, o centrifugado, para um novo tubo. Bom, eu perdi um pouquinho de sólido aqui, porque esse material veio para dentro da pipeta. Isso pode acontecer às vezes, não tem problema, tá? O que a gente vai fazer é, para evitar a perda do material sólido, eu vou centrifugar novamente, tá? Tô devolvendo o material aqui para dentro do becker, do tubo de ensaio, desculpa. Vou fazer o seguinte, para não perder esse material, ó, ele misturou de novo. Então, eu vou centrifugar novamente, tá? A few minutes later. Pronto, separado novamente. Vamos tentar mais uma vez coletar apenas a fase líquida do material. Não tem problema se sobrar um pouquinho de líquido no tubo com o R, tá? Com o resíduo. O importante é que você não perca o resíduo. Porque ele é uma parte importante do seu material. Bom, então tenho aqui, né, o meu centrifugado 2. Nós vamos reservar. E o meu R, que agora passa a ser o R2. Então vamos já rotular os tubos para não se perder, né? Então aqui eu tenho o meu R2. E aqui eu tenho o meu C2. Bom, de acordo com a apostila, no R2 eu vou possivelmente encontrar níquel e cobalto. Então, se eu tenho um sólido aqui, possivelmente esse sólido tem níquel e cobalto, tá? Então, eu vou acrescentar a esse material, a esse resíduo, aproximadamente 12 gotas de ácido nítrico 4 molar, tá? Ácido nítrico 4 molar. Vamos aproveitar para fazer uma verificação de acordo com a apostila. É a seguinte, né? De acordo com a apostila, nós temos aqui aquela etapa de acrescentar o ácido clorídrico. Ao resíduo R1, acidificar com o ácido clorídrico 3 molar e aquecer por 5 minutos. Bom, se houvesse a dissolução completa do precipitado, significa que a gente não teria nem níquel nem cobalto. Mas como sobrou um pouquinho de sólido aqui ainda, significa que possivelmente a gente tem níquel e cobalto nessa fase sólida, tá? Lembrando o seguinte, se eu quero verificar se eu acidifiquei o meio, lembra que eu coloquei o ácido clorídrico para acidificar, né? Eu já dei a quantidade para vocês, era aproximadamente umas 10 gotas de HCl 3 molar. Mas, só para a gente ter certeza, vamos verificar mesmo se o meio está ácido? Então a gente pode utilizar aqui, ó, antes de fazer o experimento, vamos usar os nossos indicadores, nosso papel tornassol. Lembrando que para verificar se o meio está ácido, a gente vai utilizar o tornassol azul, tá? Então é importante lembrar disso, tornassol azul. Para verificar se o meio está ácido, vou tirar um pouquinho aqui do papel. Posso colocar numa
num vidro de relógio, né, na superfície de um vidro de relógio. Então, deixa eu pegar um vidro de relógio limpo. Tornassol azul. Lavo novamente a minha micropipeta e vou pegar um pouquinho do C2, que é a fase líquida. Só vou verificar se de fato a minha amostra ficou ácida, tá? Até devolvo o restante da amostra porque eu não quero perder a amostra. Lavo. Pronto. Então, se vocês olharem o resultado aqui é o papel azul, o papel tornassol azul ficou vermelho, então, de fato, a minha amostra estava ácida. Só para garantir que a gente está respeitando as regrinhas, tá? Bom, então, aqui no R2, de acordo com o protocolo, nós vamos acrescentar aproximadamente 12 gotas de ácido nítrico, 4 molar, que é o que está aqui na minha mão agora. E vamos aquecer o sistema por 5 minutos. Né? Depois de agitar bem, vamos aquecer por 5 minutos. 5 minutes later. Bom, pessoal, então, dados os 5 minutos certinhos, a gente retira a amostra do aquecimento. Percebam, então, agora que nesse momento nós temos uma amostra com uma coloração diferente e nós não temos mais sólido. Né, justamente por conta da abertura dessa amostra com o ácido nítrico, né? E agora, de acordo com o protocolo, nós vamos tratar essa amostra com 10 gotas de água, e aí eu posso utilizar a minha água limpa aqui, né, minha água deionizada. E depois do acréscimo dessas 10 gotas de água, nós vamos separar esse líquido resultante do aquecimento, né, da abertura da amostra, em 2 novos tubos, tá? Então, o que eu já fiz foi criar, né, rotular esses 2 tubos. Vejam que eu separei nesse momento da espera, né, do aquecimento, separei 2 tubos de ensaio limpos. Tubo A vai ser o tubo onde eu vou fazer o teste para cobalto e o tubo B o teste para níquel, tá? Então eu vou pegar aqui com a minha micropipeta o líquido e vou separar em volumes iguais. Não precisa ser exatamente igual, mas o mais próximo possível, para que a gente tenha mais ou menos a mesma quantidade de amostra para cada análise, tá? Nunca esqueço de fazer a limpeza. Pronto, retirei todo o líquido do meu tubo antigo. E agora eu tenho 2 tubos novos com volumes próximos aqui, ó. Então, para o cobalto, eu vou seguir a apostila, né? Então, vou deixar os tubos aqui. Então, o protocolo para identificação de cobalto é acrescentar a essa solução uma ponta de espátula do fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio é um outro reagente que também não está no reagentário, ele fica aqui fora, tá? Então, tenho aqui, ó, fluoreto de sódio. E acrescentar a esse sistema 10 gotas do tiocianato de amônio alcoólico, tá? Então, eu vou pegar uma espátula limpa.
Vou coletar um pouquinho desse reagente, que é um sólido, é um pó branco. Realmente muito pouco, estão vendo aqui, ó? Bem pouquinho, e vou colocar no frasco com cobalto, que possivelmente tem cobalto, né? E agito para solubilizar o meu fluoreto de sódio. Agito, agito, agito. Fecho o frasco para evitar contaminação, né? Eu vou usar ele já já para o teste do níquel também, tá? Então deixa ele ali no cantinho. Então vejam aqui, acrescentei o fluoreto de sódio e agora eu vou acrescentar o tiocianato de amônio alcoólico, que é um reagente que está no reagentário. Então vou procurar ele aqui. Tiocianato de amônio alcoólico é o reagente de número 57. E vou colocar aproximadamente 10 gotas. Tá? A apostila diz o seguinte, né, o protocolo diz o seguinte: ao acrescentar o tiocianato de amônio, o alcoólico, não agitar, porque nós vamos verificar a formação da resposta para cobalto numa cor levemente esverdeada, um azul levemente esverdeado na interface. E eu não posso agitar o sistema. Então, vou colocar o tiocianato e vou tentar observar já diretamente a resposta aqui no meu material, né, dentro do meu tubo. Aproximadamente, na verdade, 10 gotas. Então, vamos lá. Pronto, vou tomar cuidado, deixa eu tentar mostrar para vocês. Vejam que ficou uma interface, né, na parte de baixo um pouquinho mais clara, a parte de cima com um azul um pouquinho mais escuro. E essa, então, é a resposta positiva para cobalto, na presença desse tiocianato de amônio aqui, né? Tá, bom, eu vou fazer uma foto para vocês observarem com mais detalhes. Então, temos um resultado positivo para cobalto. Agora faremos o mesmo protocolo para o níquel, né? Então, de acordo com o que está escrito na apostila, adicionaremos aqui ao frasco com a solução, né, o frasco B, também uma ponta de espátula do fluoreto de sódio. Vou até utilizar a mesma espátula. Uma ponta de espátula, é bem pouquinho, tá, pessoal? Fecho o frasco. Agito o sistema. E agora, de acordo com o protocolo, adicionar cerca de umas 10 gotas do hidróxido de amônio, 3 molar, e depois 4 gotas de dimetilglioxima, que é um outro reagente do reagentário também. Então, primeiro, hidróxido de amônio, 3 molar. Esse tiocianato de amônio eu não vou precisar mais.
Já guardo ele também. E a dimetilglioxima é o reagente de número 23. Então, vamos lá. Dimetilglioxima, 5%. Acrescentar 4 gotas. O resultado que vai indicar se é positivo para níquel vai ser a formação de um precipitado vermelho. Então, se nós colocamos níquel nessa amostra, se nós tivermos níquel nessa amostra, e teremos, porque nós colocamos no preparo, o resultado final aqui tem que ser um precipitado vermelho assim que colocarmos a dimetilglioxima. Então eu vou colocar aqui pertinho para vocês verem. Bom, visivelmente a formação de um precipitado vermelho, tá? Perfeito. Então temos aqui confirmação para níquel, o que é fácil de verificar, né? Confirmação para cobalto, também fácil de verificar, pela mudança da cor aqui para esse azul esverdeado, né? Essa coloração azulada mais fraquinha. E aí temos a primeira etapa do protocolo já de identificação de cátions do grupo 3, tá? Bom, nós daremos continuidade agora aos cátions que sobraram aqui no nosso C2. Então, veremos o próximo protocolo para dar continuidade ao C2 daqui para frente. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui, né, a partir da etapa de separação e identificação do níquel e do cobalto, que foi o que nós vimos agora no último vídeo. Nós temos a continuidade, ou precisamos dar continuidade, com o protocolo de acordo com o que sobrou aqui no nosso C2, né, no nosso segundo centrifugado. Tá? Bom, então, se nós extraímos da amostra inicial o níquel e o cobalto, quem que possivelmente sobra aqui no C2, na fase líquida, né, depois da abertura da amostra? Sobra aqui possivelmente ferro, e aí ferro total, né, nós estamos falando de ferro 3 especialmente, manganês, alumínio, zinco e cromo. Então, nós vamos realizar o protocolo agora para identificação de manganês e ferro 3 nessa amostra, tá? A partir daqui nós vamos verificar agora manganês e ferro 3 e, é claro, depois a gente vai verificar, né, o que sobrar aqui do tratamento, cromo, alumínio e zinco. Então, vamos dar início ao protocolo de acordo com a apostila. O que a gente vai fazer com esse C2 é adicionar aproximadamente umas 10 gotas do hidróxido de sódio, 4 molar, e verificar se o pH desse sistema fica alcalino. Tá? Então, nós vamos alcalinizar com hidróxido de sódio, 4 molar. Deixa eu achar o hidróxido de sódio. Pronto, hidróxido de sódio, 4 molar. Vou acrescentar aproximadamente 10 gotas nesse primeiro momento. E agitar. Bom, como é que eu verifico se o meu meio está alcalino? Eu utilizo o papel tornassol, tá? Vou aproveitar que eu tenho um vidro de relógio aqui. Vou colocar um pedacinho de papel tornassol vermelho.
E com uma pipeta Pasteur limpa, obviamente, né? Vou coletar um pouquinho de material, de amostra, mas bem pouquinho mesmo, tá? E vou colocar uma gota aqui em cima do papel indicador. Bom, verifiquei que o meu papel indicador mudou de vermelho para azul. Isso significa, então, que a minha solução já ficou alcalina com as 10 gotas do hidróxido de sódio. A partir desse momento, eu vou acrescentar 10 gotas de peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Eu já tenho o peróxido de hidrogênio preparado aqui. É um reagente também que, por ser instável, se decompor facilmente, ele não fica no reagentar, tá? Então ele é sempre preparado com antecedência, com pouca antecedência antes da aula. Vou acrescentar aqui 10 gotas. Acrescentei 10 gotas, agito, né? Fecho rapidamente o meu peróxido de hidrogênio. Deixo ele sempre afastado da fonte de calor, tá? Por conta da possível decomposição que pode acontecer no peróxido de hidrogênio, liberando oxigênio, né? Então vou deixar ele afastado, agito o meu sistema e agora, de acordo com a apostila, levo esse sistema para aquecimento por 15 minutos, tá? Então, sob aquecimento, relógio zerado, cronômetro valendo. Daqui 15 minutos, então, a gente retoma o protocolo. 15 minutes later. Muito bem, pessoal. Então, dados aqui, né, os 15 minutos de aquecimento, então nós vamos retirar a amostra do banho-maria. E aí essa amostra tem, então, uma nova fase sólida e uma nova fase líquida, né? E para ajudar no processo de separação, então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar esse sistema para a centrífuga, tá? E depois a gente vai separar o sólido do líquido. Então, vamos lá. Lembrando que eu já tinha balanceado a centrífuga previamente, né, com um outro tubo de ensaio com água, com quase o mesmo volume de líquido. E então, deixaremos por 1 minuto na centrífuga. Velocidade máxima, tá?
Ótimo. Então, com o nosso material já devidamente separado, então vejam agora o perfil, né? Fica muito mais fácil identificar a fase sólida na parte de baixo do tubo e essa fase líquida mais amarelada aqui na parte superior, tá? Então, de acordo com o procedimento, nós vamos separar o líquido do sólido. Então, para isso, eu vou coletar um tubo novo e então fazer a devida separação aqui, seguindo aquela regrinha, né, com a micropipeta, a pipeta Pasteur, coletar apenas a fase líquida, sem arrastar o sólido e transferir para um novo tubo. Então aqui, com uma única pipeta, eu consigo transferir a fase líquida para o tubo novo. Lavo bem a minha pipeta, justamente para evitar contaminação cruzada, tá? E agora eu tenho, então, a fase sólida aqui e a fase líquida aqui, né? A fase sólida passa a se chamar, então, a fase R3, tá? Então, aqui eu já vou rotular o meu tubo como R3. A fase líquida passa a se chamar C3. Então, já rotulo o meu tubo como C3. E aí eu dou continuidade no protocolo, né, da seguinte forma. Vamos começar aqui com o R3, tá? Então, o que eu vou fazer com esse R3? Esse R3 é uma fase que contém hidróxido e óxidos hidratados, tanto do ferro como do manganês 2+. Tá? Então eu vou abrir essa amostra. Então vejam, eu precipitei ela num sólido para remover, para separar o manganês e o ferro dos outros componentes que ficaram na fase líquida. Tá? Então por isso que eu faço essas etapas de precipitação para separação então de alguns componentes dos demais. Tá? Então eu causei uma precipitação aqui de uma fase sólida de manganês e ferro, é claro, né? Sabendo que fui eu que coloquei o manganês e o ferro, então eu tenho ambas as espécies aqui nessa fase sólida. Então, para analisar agora essa fase sólida, eu preciso que as espécies manganês e ferro estejam disponíveis no meio para a reação, né? Estejam na fase iônica. Então eu vou abrir essa minha amostra, eu vou dissolver ela com algum ácido que tem a capacidade de dissolver essas espécies inorgânicas, tá? E o ácido que a gente vai utilizar aqui é o ácido nítrico 4 molar. Então, novamente, ácido nítrico 4 molar. Vou acrescentar 10 gotas a esse sistema. Agitar, para que toda a fase sólida de fato entre em contato com o ácido. E depois de acrescentar o ácido, vou levar o meu sistema para aquecimento em banho-maria de novo por aproximadamente 5 minutos. Five minutes later. Dados os 5 minutos de aquecimento, nós vamos então verificar se houve a abertura completa da amostra, né, se o nosso ácido nítrico conseguiu de fato dissolver todo o sólido. E, de acordo com o que eu consigo observar aqui, então realmente nós temos só a fase líquida do material, tá? Então todas as espécies solubilizadas aqui nessa fase.
Bom, o que a apostila diz agora, né? Qual que é a nossa próxima etapa do protocolo? Seria, então, dividir esse líquido em 2 volumes iguais em 2 novos tubos, tá? Então, o que eu fiz foi já preparar os 2 novos tubos. Então, eu tenho um tubo A. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho um tubo A preparado para fazer o teste de manganês e eu tenho o tubo B preparado para fazer o teste de ferro, tá? Então, vejam que eu vou, assim como fiz no outro procedimento, vou coletar aquele líquido daquele tubo, que saiu agora do aquecimento, e vou dividir em volumes aproximadamente iguais dentro desses 2 tubos novos, tá? Como eu não tenho muito líquido, eu tenho que tomar cuidado para não perder material aqui nessa etapa. Faço a limpeza da minha pipeta. Então vejam que esse protocolo, ele é repetido várias vezes, o protocolo de limpeza da pipeta, e sempre que você encosta ela na amostra, ou usa ela para transferir, né, algum reagente, alguma substância na sua análise, tá? Bom, vejam que eu já separei aqui, então, em 2 tubos com volumes próximos, né, tá? Já fiz a divisão. E agora vou iniciar o protocolo de verificação. O protocolo de verificação para o manganês. Então, de acordo com a nossa apostila, nosso protocolo, eu tenho que adicionar aqui uma ponta de espátula de um reagente chamado bismutato de sódio. Esse bismutato de sódio, ele não está no reagentário, né? Ele é um sólido, então ele é um reagente que fica disponível nas bancadas, tá? E depois de acrescentar uma ponta de espátula, agitar e centrifugar. Se você verificar a formação de uma substância ou de uma coloração precipitado cor púrpura no sistema, significa que nós temos então a confirmação para manganês, tá? Então, obviamente, como nós acrescentamos manganês na nossa amostra, o resultado vai ter que ser positivo nesse caso. Então, vou abrir aqui o meu frasco de bismutato e com uma espátula limpa, eu vou colocar uma quantidade muito pequena, tá? É realmente a ponta da espátula. Estão vendo aqui, ó? Então, vou acrescentar aqui e nós vamos ver o resultado. Vejam que assim que entra em contato, né, que o bismutato entra em contato com a sua amostra, já forma-se então essa cor púrpura no sistema, que indica para a gente, então, a presença de manganês na nossa amostra, tá? Então, temos resultado positivo para manganês nesse momento. Fecho o meu frasco com bismutato. E agora vou realizar o protocolo de identificação no restante do líquido, né, do outro tubo, que seria um ensaio para ferro. Ferro 3. Então, o ensaio para ferro 3, eu vou, de acordo com o protocolo, né, adicionar 2 gotas do tiocianato de amônio aquoso agora, tá? Então, eu tenho o tiocianato de amônio alcoólico e tenho o tiocianato de amônio aquoso, que é o reagente de número 58 no nosso reagentário. Então, assim que eu acrescentar o tiocianato de amônio, se eu tiver ferro nessa composição química aqui, né, nessa solução, eu vou verificar a formação, então, de um sistema de cor avermelhado, um vermelho intenso, quase como um vermelho sangue, tá? Então, vou fazer aqui na frente para vocês verem. Nem preciso de 2 gotas exatamente, né? Então, verifiquem aqui a formação de uma espécie vermelho escuro, como se fosse sangue mesmo, né? Ó.
Vejam quando ela escorre no tubo, a coloração que se forma, né? Lembrem que todas as reações químicas e equilíbrios que estão acontecendo nesse momento vão ser ou estão sendo tratados nas aulas teóricas, tá? Bom, vejam aqui o resultado positivo para ferro, então. E então nós concluímos aí mais uma etapa importante, que seria a identificação de manganês e ferro nas nossas espécies, na nossa amostra analisada pelo protocolo do grupo 3. Tá? Bom, é claro que resta agora o nosso centrifugado 3, né? E nesse centrifugado 3 nós iremos verificar mais adiante presença de cromo, alumínio e zinco. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Estudem o protocolo, revejam as reações químicas para cada caso no livro do Vogel e obrigado pela atenção.